verdade, o assunto sobre os anjos terá o seu desfecho de duas maneiras. A primeira, com uma aplicação prática para as nossas vidas. Como devemos agir nos dias de hoje, em particular, com relação aos anjos. Alguém já me deu até algumas perguntas aqui. Nós podemos conversar com os anjos? Será que nós temos o nosso anjo particular? Então, nós vamos, no desfecho do nosso estudo, não será hoje, nós vamos abordar esse aspecto pela palavra, né, irmãos? Se não for pela palavra, aí será invenção humana, será especulação, e nós não pretendemos isso. Aquilo que a palavra de Deus não fala, nós vamos simplesmente dizer, olha, podemos concluir, tirar alguma dedução, mas não seria propriamente uma afirmação bíblica. Essa seria a primeira aplicação prática, a primeira lição que nós vamos tirar. A segunda, que nós queremos concluir esse estudo, seria com experiências que irmãos, e eu creio que muitos dos irmãos já tiveram experiências muito reais. É lógico que no meio dessas experiências podem acontecer meramente ficções, sugestões. A gente pensa que é uma coisa e não é. Existe muita especulação dentro dessa área. Nós estamos cientes disso. Mas eu tenho sempre dito, irmãos, que um erro não anula uma verdade. Não é porque existem fatos aí até aleatórios, fictícios, pura imaginação. Eu não ignoro essa possibilidade, mas não é porque existam fatos assim que nós vamos ignorar a verdade no nosso relacionamento com os anjos de Deus. Nos primeiros estudos que nós aqui fizemos algumas declarações muito pesadas, calcadas na palavra de Deus. Citamos, por exemplo, Hebreus, quando lá Hebreus nos diz que muitos hospedaram anjos sem saberem que estavam hospedando os anjos. Então, esses hóspedes eram reais, estes hóspedes não eram fictícios, estes hóspedes não eram simplesmente uma ideia, esses hóspedes se constituíam em coisas muito reais. Nós vimos que os anjos, eles têm a capacidade, e isso a Bíblia está cheia, de tomarem a forma humana. Eles têm esta capacidade. Nós vimos que eles têm a sua própria forma, sem ser a forma humana. Nós temos inúmeros exemplos na palavra de Deus. Então, isso tudo nós vimos já nos estudos passados. Quem não esteve, paciência, se quiser pode adquirir as fitas depois do nosso estudo de hoje com o nosso irmão. Nós vimos, irmãos, não simplesmente no final do nosso último estudo, que os anjos não são oniscientes. A onisciência pertence exclusivamente a Deus. O que seria onisciência? Onisciência é ter ciência de todas as coisas, saber tudo. Deus é o El Shaddai. El Shaddai é o Todo-Poderoso, incluindo a onisciência, a onipotência, a onipresença. Ele pode todas as coisas. Os anjos não. Os anjos foram criados, eles não sabem de tudo, embora eles não tenham o problema que o homem passou a ter, isto é, a contaminação e as consequências do pecado. Os anjos não têm isso. Os anjos estão dentro daquelas coisas que a Bíblia chama, tudo foi criado por Deus, as visíveis e as invisíveis. Os anjos estão catalogados dentro das coisas invisíveis, porquanto eles são espíritos ministradores. Espíritos. Esses espíritos, eles, embora invisíveis, não é? Eles existem, e isso para nós é muito difícil entender.
Disse e repito mais uma vez que nós, para entendermos alguma coisa, para a nossa mente captar alguma coisa, ela tem que ser fruto da nossa experiência, da nossa vivência. Nós precisamos entender alguma coisa pela nossa própria experiência. Quando alguém fala que uma coisa existe, mas não pode ser vista, isso para nós se choca. Nós, por exemplo, não vemos assim a olho nu o vento, mas nós podemos sentir, basta nós abanarmos a nossa mão, basta nós olharmos para o céu em dia que não está chovendo, não é? E nós vamos ver aquela coloração azul, e nós sabemos que o azul é a cor do oxigênio. Isso, quem estudou um pouquinho de química sabe. Então, nós podemos ver, nós admitimos que o vento, embora não exista, ele pode ser sentido. A Bíblia relaciona muito o vento com o Espírito, não é? Que o Espírito é como o vento, que não sabe de onde vem nem para onde vai, ele não obedece setas. Há um relacionamento. Esse relacionamento é simplesmente para efeito didático. O que significa isso? Para que nós possamos entender de alguma forma o que seria um Espírito. Nós dissemos aqui também, e alguns eu creio que ficaram meio perplexos, que o Espírito ele deve ter alguma forma, embora ele seja invisível. Como é que pode parecer isso, pastor? Se é invisível, como é que tem uma forma? Em primeiro lugar, embora invisível, ele tem uma existência, ele existe. E citamos o caso do rico e Lázaro. Quando o rico morrendo, que Lázaro que subiu para o seio de Abraão? Que Lázaro foi esse? Ele foi com o corpo? Não, ele não foi com o corpo. Claro, o seu corpo ficou aqui. Então, que Lázaro que subiu? O Espírito. Entretanto, na parábola que Jesus está ensinando, ele disse que o rico viu Lázaro no seio de Abraão. O que ele viu no seio de Abraão? Se o que foi para lá não foi o seu corpo. Isso muitas vezes torna-se difícil para nós entendermos, porque, volto a dizer, nós entendemos aquilo que é fruto da nossa experiência. Quando nós falamos em anjos, e quando nós dizemos que a criação dos anjos é numa dimensão diferente da criação humana, para nós isso torna difícil. Os anjos não estão jungidos, eles não estão presos, eles não obedecem às leis que nós temos que obedecer, às leis físicas que nos regem. Os anjos não têm essa situação, eles não têm esse problema. Então, tudo isso para dizer, os anjos não são oniscientes. Pastor, é bom sempre citar um texto para comprovar isso. Então vamos abrir Marcos capítulo 13, versículo 22. Diz assim, perdão, eu escrevi errado. Eu citei o texto, mas escrevi aqui errado. Eu tô na dúvida aqui do meu número aqui. Eu estou lendo uma coisa, mas quando Jesus disse que o dia do Filho do Homem, nem o Filho, nem os anjos sabem o dia em que Jesus voltaria, não é? É qual? Perdão, o meu número aqui está ruim. Versículo 13, capítulo 13, versículo 32. É isso mesmo, 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, nós estamos vendo aqui que os anjos não sabem, eles não são oniscientes, eles não têm essa capacidade. Eles, embora não sejam oniscientes, eles têm uma inteligência privilegiada, porque a própria inteligência do homem foi afetada pelo pecado. Vejam bem, quando a gente lê o livro de Gênesis, diz assim: e viu Deus que tudo quanto havia feito era muito bom, isto é, era perfeito. A inteligência humana, ela foi prejudicada, aquela perfeição deixou de ser perfeitamente perfeita, desculpe minha redundância,
porque ela foi prejudicada pelo pecado. Isso não aconteceu com os anjos. Então a sabedoria, o conhecimento que os anjos têm, estão acima do conhecimento da sabedoria humana, porquanto não tem o problema que os homens passaram a ter. E eles, como espíritos ministradores que são enviados para servir os que hão de herdar a salvação, nós estamos citando lá Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14, eles que são enviados para ajudar, eles sabem como ajudar. Eles sabem como exercer o ministério. Eles são possuidores de uma sabedoria tremendamente grande e perfeita, embora não onisciente. É uma das características dos anjos. A questão do poder dos anjos. Será que os anjos são realmente poderosos? Será que os anjos são fracos? Até onde vai o poder desses anjos? Até onde eles têm uma certa capacidade que nós podemos entender? Nós encontramos essa expressão, poderosos anjos, 2 Tessalonicenses 1:7, né? Está escrito lá: e a vós que sois atribulados, descanse conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Existe uma outra versão que fala com os seus poderosos anjos. Então, 2 Tessalonicenses 1:7 que eu citei, os anjos não encontram resistência física. Vejam bem, os anjos encontram resistência espiritual, mas eles não têm o problema de resistência física. É muito importante a gente entender isso. Os anjos que estão ao nosso dispor, como eu disse, eles são, e eu usei essa expressão no passado aqui, algum tempo atrás, com muito respeito, eles são os office boys de Deus. Eles não têm problema que nós temos na área física. Eles lutam, sim, eles lutam na área espiritual com os outros anjos. Que anjos seriam esses? Os anjos caídos. E nós já falamos que os demônios são anjos caídos, expulsos do céu. Então, nessa área espiritual existe uma guerra. E os anjos, muitas vezes, na execução do seu ministério a nosso favor, eles têm que travar lutas e lutas tremendas com anjos. Isso a gente pode encontrar lá no próprio livro de Daniel, capítulo 10. Os irmãos depois poderão ver, eu só estou citando como a título de exemplo. Vejam lá o arcanjo Miguel lutando, não é? Só como citação. Eles não têm, por exemplo, a resistência física que nós temos. Leiam lá 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro, não primeiro, 2 Pedro capítulo 2, versículo 11. Está escrito assim: enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Maiores de quem? Maiores do que o homem. Os anjos têm muito maior poder do que os homens. Esta palavra maior que está aí, os irmãos coloquem num aumentativo absoluto. Quem estudou um pouquinho de português sabe disso. Então, muito maior, muitíssimo maior do que os homens. Maiores em fortaleza, maiores em virtude do que os homens. Nós verificamos que só houve necessidade de um anjo. A Bíblia fala só um anjo para a matança dos primogênitos. Um só. Vejam bem, é uma questão física. A matança dos primogênitos foi uma questão física. Não há objeção. Nós vemos lá quando Daniel estava dentro daquela cisterna lá, como é que é? Cova. Dentro daquela cova, Daniel fala que um anjo bastou para fechar a boca dos leões. Não há problema para os anjos na área física. Não existe.
Nós muitas vezes achamos que o anjo não pode fazer um negócio desse. Isso é muita coisa. Nós temos muitas vezes uma visão muito pequenininha acerca do poder dos anjos. Lembre-se sempre, irmãos, que os anjos estão sempre à nossa disposição. Falei aqui na primeira ocasião que os anjos obedecem a nossa ordem. Eles não agem contra a nossa vontade. Nós precisamos emitir a nossa vontade. Nós precisamos emitir a nossa ordem. Senão eles não fazem. Eles ficam como que naquela expectativa. Eu estou aqui, eu tenho poder, mas eu não posso agir enquanto ele não quiser que eu haja. Entende? A palavra de Deus nos diz que Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar. Então eles estão ali preparados. Eles receberam a ordem: olha, vá lá e guarde o pastor Davi Clava. E eles vêm e se acampam ao meu redor. Mas se eu não quiser a ação deles, eles não vão agir. Tremendamente obedientes, tremendamente poderosos. Ele fechou sozinho a boca dos leões. O Salmo 103, 20. Salmo 100. Os irmãos estão vendo que eu estou indo tanto no Novo como no Velho Testamento. E eu disse que o ministério dos anjos não se alterou com a vinda, com o advento do Messias. Os anjos têm o seu ministério, tanto no Velho como no Novo, e como hoje, da mesma forma. Não houve alteração. Por isso é que eu estou citando constantemente Velho Testamento, Novo Testamento, de uma forma igual. Não mudou nada, nada. Muitas pessoas querem qualificar os anjos do Velho Testamento como anjos diferentes do Novo Testamento. E outros então querem dizer que hoje nem anjo não tem mais. Isso não existe na Bíblia. O ministério dos anjos não foi modificado com o advento do cristianismo. Salmo 103, 20. Fala simplesmente do poder dos anjos, né? Diz lá: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder. Irmãos, na nossa língua, a língua portuguesa, embora seja uma língua tida como rica, muitas vezes diante da linguagem bíblica, ela se torna pobre. Eu já também falei sobre isso. Existem expressões na Bíblia que não há uma palavra sinônima na nossa língua. As bem-aventuranças, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, bem-aventurados sois vós. Quando Jesus falou sobre o sermão das bem-aventuranças, essa palavra traduzida como bem-aventurado é uma palavra pobre. Deveria ser bem-aventuradíssimo, coisa assim, tremendamente grande, poderosa. Os anjos são tremendos em poder. Quem ouviu o que nós falamos aqui na quarta-feira passada, quando os anjos vieram lá no Monte Sinai, coisa tremenda, até onde iria o brilho da presença dos anjos. Nós falamos das montanhas de Seir, nós falamos muita coisa aqui, eu não vou repetir porque o tempo não dá. Os anjos são poderosos, realmente poderosos, tremendamente poderosos. Não há empecilho físico para os anjos. Alguém poderia perguntar, só a título de curiosidade: pastor, anjo canta? Vejam bem, olha bem, os irmãos vejam como é que fica difícil a coisa. Para alguém cantar, o que precisa? Garganta, meu filho. E lá dentro da garganta, o que precisa? Aquela campainha. Ou vamos ser bem assim, bem simplesinho, né? Precisa daquela campainha para cantar, senão o som não sai. O único milagre que eu conheço de alguém que não tem a campainha é o Fernandinho. É uma outra história, é um milagre de Deus mesmo. Ele não tem aquela campainha e canta como pouca gente canta, mas aquilo é um milagre de Deus.
Agora, anjo tem garganta para cantar? A Bíblia não diz que os anjos são espíritos? Ora, se eles são espíritos, como é que eles cantam? Por que nós fazemos esta pergunta e ao mesmo tempo que perguntamos, ficamos assim como querendo uma resposta? Porque nós, irmãos, vivemos sujeitos às leis físicas. Nós vivemos presos àquilo que a nossa mente, a nossa inteligência admite. O dia que pastor Davi Clava não citar 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, não é o pastor Davi Clava que está falando. Ali está a chave. As coisas espirituais precisam ser entendidas espiritualmente. Os irmãos já devem ter ouvido muito crente, eu não vou dizer que não seja sincero, não vou dizer que não seja amoroso, dizer essa expressão: não entra na minha cabeça que um espírito possa cantar. Porque na minha cabeça só pode entrar um cântico alguém que tenha uma garganta. Os irmãos então vejam a dificuldade que a gente tem. Não é verdade, irmãos? Nós temos dificuldades nessa área aí. Mas os anjos cantam. Que cantam, canta a Bíblia, diz que cantam. Vamos abrir nossas Bíblias aí, lá em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, versículos 11 e 12. E olhei e ouvi a voz de muitos, o quê? Mas escuta, espírito pode ter voz? Vejam a dificuldade, irmãos, quando nós pegamos coisas espirituais e queremos analisá-las pela nossa lógica, pela nossa lei física. Quando alguém lê um negócio desse e mergulha um pouco aqui, não lê precipitadamente, diz assim: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Alguém poderia dizer: mas escuta aqui, teologicamente os anjos são espíritos, ministradores são espíritos, eles fazem parte das coisas invisíveis. Como é que eles podem cantar? Quem quiser especular estas coisas, pode especular. Daqui a pouquinho eu vou citar até uma revista que o irmão, a sua esposa, me emprestou. Muita gente especula, muita gente quer tirar. Isso existiram vários teólogos, existe até hoje, mas alguns se tornaram notáveis. Eles usam a sua teologia como tirar os mitos da palavra de Deus. Então, quando a gente começa a ler a teologia chamada contemporânea, não é? Bultmann, e vai por aí afora, uma porção deles, eu não vou citar aqui, que os irmãos talvez nunca ouviram falar. Então, o que eles querem fazer? Eles querem apagar 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Simplesmente, porque se apagar aquilo ali, vai ficar difícil para entendermos até mesmo os milagres da palavra de Deus. Foge a nossa lógica. Eles estão acima, muitas vezes, nosso raciocínio meramente humano. Eles são de uma dimensão diferente da nossa. Irmãos, quando nós começamos a entender isso, irmãos, dentro de nós há uma necessidade de dar glória a Deus, como que a gente, agora o meu espírito está entendendo o que o Espírito do Senhor quer me ensinar. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, abram lá suas Bíblias, olha bem, 1 Coríntios capítulo 13, esse microfone aqui está meio ruim. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, diz assim:
ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Falasse. Eu vou parar um pouquinho aqui. Eu vou mexer com muita gente agora. Eu ouço muita gente dizer assim: ele quando fala em língua estranha, ele fala a língua dos anjos. Já ouviram? Quantas pessoas já ouviram falar sobre isso? Levante a mão, não fique envergonhado não. Pode abaixar. Onde está isso na Bíblia? Criou-se uma ideia. Isso nós poderíamos chamar de uma tradição carismática, quando na verdade não existe. Por quê? Porque todas as vezes que os anjos falaram e os homens ouviram falar, até mesmo na visão de Apocalipse, lá por João, todas as vezes os anjos sempre usaram a língua humana. Entenderam? Todas as vezes que nós encontramos citação de anjo falando, foi na linguagem humana. Ora, como é que alguém poderia dizer que a língua dos anjos é uma coisa diferente se nunca ninguém ouviu essa coisa diferente? Às vezes eu ouço alguém dizer assim: ele vai falar na linguagem angelical. Eu sei que eu estou mexendo com muita gente aí. Irmãos, nós estamos aqui para aprender. Então, irmãos, quando os anjos falam, todas as vezes que os anjos falaram, o homem entendeu. Todas as vezes. Os anjos nunca falaram uma língua estranha. Nunca. Nunca usaram língua estranha. Quando Paulo diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ele admite que a língua dos anjos é uma outra língua. Mas nunca você vai ver que língua é essa. Certo, irmãos? Então os anjos falam, os anjos cantam, os anjos adoram. Eles, embora espírito, eles têm uma capacidade que foge da nossa experiência de emitir som. Porque falar é emitir som. Não tem outra definição para o verbo falar. Portanto, eu até grifei bem aqui para não deixar eu não deixar passar para trás, né? Todas as vezes que se fizeram ouvir os anjos pelos homens, foi na linguagem humana. Todas as vezes. Agora sim, quando os anjos não precisarem mais servir os que hão de herdar a salvação, qual é o ministério dos anjos aqui entre nós? Nós vamos ver que existe um ministério dos anjos lá no céu totalmente diferente do que é feito aqui, porque o que é feito aqui é um ministério de auxílio, e lá no céu ninguém precisa de auxílio. Alguém precisa de socorro lá no céu? Ninguém precisa de nada lá no céu, porque quando alguém entrar no céu, entrará no lugar perfeito. Eu ainda vou fazer um estudo aqui sobre o céu. Às vezes a gente ouve alguém dizer, eu mesmo já falei isso, não é? Não falo mais. Eu dizia assim: quando eu chegar lá no céu, irmãos, eu vou chamar Pedro num canto, eu vou chamar Paulo, eu vou dizer assim: Paulo, o que o irmão quis dizer quando falou sobre isso? Pedro, o que o irmão quis dizer quando falou sobre isso? Eu não vou ter essa dificuldade quando chegar no céu, porque no momento em que eu lá entrar, não vou levar dificuldade.
todas as dificuldades serão dissipadas. Então eu não vou precisar perguntar nada, porque eu não vou ter dúvida. A mesma coisa, os anjos são espíritos ministradores enviados para servir os que hão de herdar a salvação. Ora, se eles são enviados para servir, para prestar auxílio, é alguém que precisa de auxílio. Lá no céu não, ninguém precisa de auxílio. Então vamos dizer, quando encerrar, e quando é que vai encerrar? Vamos ser assim bem, no fim dos tempos, quando acabar tudo, não é? E nós entrarmos na verdadeira eternidade, Satanás já foi lançado, acabou, tudo acabou, não tem mais nada, nós estamos agora só gozando a eternidade com o Senhor. Então acabou-se o mundo, acabou tudo. E os anjos, hein, pastor? O que eles vão fazer? Acabou tudo, eles não têm mais nada para fazer, eles não têm mais ninguém para ajudar, não existe mais homens aí com seus problemas. Não é? Então nós podemos concluir, é claro que a palavra de Deus, quando ela não diz, eu digo que não diz, nós podemos concluir que eles vão fazer o que estão fazendo no céu. Eles vão ter um ministério único e exclusivamente da adoração a Deus. Tudo bem? Bom, então quando encerrar-se, eles vão ficar para uso exclusivo da adoração. Vamos entrar aqui, irmãos, eu estou de olho no relógio aqui. Vamos falar sobre um assunto difícil. Difícil. Aliás, esse assunto de anjo é difícil. Eu não sei por que eu fui entrar nessa, viu? Mas tudo bem. Se o Senhor permitiu, eu vou em frente. Eu quero falar sobre a hierarquia angelical. Existe hierarquia angelical. Existe alguns mais do que outros. Para nós entendermos isto, nós precisamos também ter um pequeno, pelo menos um vislumbre de entendimento acerca do que nós vamos receber, que a Bíblia chama de galardão. Vocês já ouviram falar em galardão? Cada um receberá o seu galardão. O que é galardão? Sua recompensa. Cada um vai ter um galardão diferente do outro. Claro que aquele ladrão que morreu lá na cruz, na última horinha, eu sempre uso essa expressão, ele escapou do inferno, ele chegou no céu cheirando a churrasco. Não é verdade? É uma maneira da gente entender. É claro que o galardão daquele homem não poderia e não pode jamais ser igual ao galardão de Paulo. A Bíblia fala de galardão, não é verdade? Agora, será que então lá no céu vai haver uma espécie de ciumada? Um vai ter ciúme do outro. Você está com a coroa cheia de pedra, a minha não tem nenhuma. Será que vai haver isso? Ou será que nós vamos ter uma consciência perfeita de justiça? Entende, irmãos? Isso é um pouco de feijoada, isso aí não é caldinho, não. A mesma coisa existe nos anjos. Será que por alguém ser um arcanjo, eu vou falar agora de Miguel, e o outro lá ser um simplesinho querubim? Arcanjo, o Miguel é Miguel. Eu não tenho nem nome, eu sou um querubinzinho. Eu falo isso com reverência, né, irmãos? Claro, é só para os irmãos entenderem. Será que vai haver essa disparidade assim? Não. Isso estaria dentro do nosso julgamento. Isso estaria dentro da nossa mente, muitas vezes pervertida pela maneira de julgar as coisas. Nós vamos encontrar, sim, na palavra de Deus, algumas hierarquias. Por exemplo, nós vamos encontrar a palavra arcanjo. Eu não gosto, irmãos, os irmãos me conhecem, eu não gosto mesmo, acho até desnecessário falar no original a palavra arca, esse prefixo arca,
o que significa, porque se eu disser que ele significa uma coisa, talvez com raríssimas exceções aqui, eu não seria contestado, não é verdade? E poderia parecer que eu estou querendo me mostrar, que eu estou querendo mostrar uma sapiência muito grande, conhecimento muito grande. Não, não quero isso. Mas essa palavra arca, antes de anjo, arcanjo, na verdade ela dá a ideia de superior, de chefe, não é? E quando nós então usamos a palavra arcanjo, a gente pensa num anjo superior. Esta é exatamente o conceito, a ideia que a palavra arcanjo quer dar. Um anjo superior, um príncipe, um chefe. E nós vamos encontrar esta palavra arcanjo designando ao próprio Miguel. E a palavra de Deus nos dá a entender que o próprio Lúcifer, os irmãos, eu já falei sobre Lúcifer aqui, não vou voltar. O próprio Lúcifer era um arcanjo. E alguns teólogos ainda insinuam, porque a Bíblia não é peremptória nessa afirmação, insinuam que Lúcifer era até superior ao próprio arcanjo Miguel. Embora não haja uma afirmação assim, mas nós podemos, colecionando o texto aqui e acolá, ver que Lúcifer era um arcanjo. Miguel, ele próprio é chamado de príncipe, de chefe. Vejam lá Daniel capítulo 10, versículo 21, só vou exemplificar, não é? O versículo 21 encerra assim: a não ser Miguel, vosso príncipe. Interessante. Eu não sei se alguma outra tradução dá outra palavra. Alguém tem uma tradução diferente aí? Levante a mão, diga se não está escrito dessa maneira. Mas vosso príncipe, vosso chefe. Então nós vemos aí uma designação dada ao arcanjo Miguel. Vejam Apocalipse, vejam bem, eu estou citando Daniel lá no Velho Testamento, eu vou para o Novo Testamento. Na área dos anjos a gente não pode dizer, na época da lei, irmão, na época da graça, não existe isso. Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 12, eu tenho que ler isso aqui e me segurar um pouquinho, né? Versículos 7 a 12 de Apocalipse, capítulo 12. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos, olha bem, e os seus anjos, ele como chefe dos anjos, e os seus anjos, batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, olha bem, os seus anjos, porque nós já vimos aqui que os demônios eram o quê? Anjos. Deixa eu ver se alguém está bem atento ao que eu ensinei aqui. Me diga uma das diferenças entre a ação de um anjo e um demônio com relação ao homem. O que o anjo não faz que o demônio faz com relação ao homem? Possui. Você não vai ver o anjo possuindo uma pessoa. Você vai ver o anjo sempre conversando com uma pessoa, usando um corpo, não é? Eu falei aqui até da teofania, quando o próprio Senhor Jesus se apresenta no Velho Testamento em forma de anjo, não é? Então, nós vamos ver aqui o dragão com os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus o acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro
e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Olha, mas eu vou parar por aqui. Isso é tremendamente lindo. A vitória. A vitória. Se você quiser saber como a Bíblia acaba, escreva a palavra vitória. Se você quiser saber como um crente acaba, escreva a palavra vitória. No meio, entre o princípio e o fim, entre o princípio e a vitória, existe uma palavra que você pode escrever: lutas. Mas a vitória sempre virá. Onde é que eu estou aqui? Apocalipse, deixa eu ver. Gabriel, bom, agora eu falei de Miguel, eu não vou ficar me detendo muito não. Gabriel, não é? É um nome que tem um significado. O meu nome Davi tem um significado. Nós vamos encontrar muitos significados. O nome Gabriel significa o herói de Deus, o poderoso. Ele é o anjo mensageiro. Nós vimos que o anjo significa mensageiro. Mensageiro da misericórdia e da promessa. Isso eu vi no Billy Graham falando sobre isso. Ele surge 4 vezes na Bíblia, sempre trazendo boas novas. Gabriel, muitas vezes, ele é tido como um arcanjo. Podemos tirar essa conclusão. Outra conclusão, e eu aproveito para responder a pergunta que alguém me fez, se os anjos têm nomes. Aí está, 2 nomes, Miguel e Gabriel. Os irmãos já pensaram, se fosse a Bíblia dar o nome de todos os anjos que tem no céu, tinha que ter uma outra Bíblia só com dicionário dos nomes. O irmão vai ter o nome quando chegar lá no céu? Eu me chamo Davi Clava. Como é que eu vou me chamar lá no céu? Eu vou me chamar Davi Clava ou eu vou receber um novo nome? Um novo nome. Mas vou ter um novo nome. Não é? Os irmãos estão afiados, hein? Tudo bem, aleluia. Mas não dá aqui para comentar muita coisa. Eu só vou citar o Gabriel. Já estou faltando 10 minutos só. Daniel 8:16, 9:21, Lucas 1:19 e 26. Ali está citando o Gabriel, né? Agora vamos ver uma outra classe de hierarquia angelical, assim chamada. Vimos os arcanjos, depois vem os anjos, porque arca é superior, é chefe, é acima dos anjos. Arca, anjo, acima, chefe dos anjos. Então, arcanjo, anjo. E agora viriam os serafins. Serafins. Poderíamos dizer que ele é o terceiro na escala, não é? Na hierarquia. Sem menosprezo, nada disso. O serafim não está aborrecido porque ele não é um Miguel. Ele não está aborrecido porque ele não é um Gabriel. A palavra de Deus, eu gosto muito lá de 1 Coríntios capítulo 12, quando ele fala o corpo, não é? Então, se um dedo disser, olha, porque eu não sou orelha, eu não sou do corpo. Se um serafim disser, porque eu não sou um arcanjo, será que ele não faz parte dentro da vontade de Deus? Claro. Então nós precisamos entender isso, irmãos, para não criarmos uma ideia distorcida do propósito de Deus. Nós vamos encontrar Deus criando o arcanjo, os anjos, com um propósito. Usa-se em teologia uma linguagem, eu não gosto muito dessa linguagem, mas volto a dizer, é uma linguagem simplesmente didática. Usa-se essa expressão na economia divina. Economia divina simplesmente significa o seguinte, que não existe nada feito por estar feito. Não existe nada à toa. Deus não faz nada à toa. Então, isso nós encontramos. Serafins é o terceiro na escala. Arcanjo, anjo, serafim. Novamente nós vamos citar a origem da palavra em si, não é? Da raiz hebraica que significa amor, embora alguns achem que significa ardente, nobres, elevados.
só encontramos os serafins em uma citação da palavra de Deus. Só em uma. Qual seria? Hein? Isaías 6. O que está lá em Isaías 6? O que se refere? A visão que Isaías teve no templo. Nós só encontramos essa citação dos serafins, mas a gente tem muito subsídio ali. Primeiro, fala-nos das suas asas. Os serafins têm asas. Meu amigo, por favor, sente ali um instantinho, depois a gente conversa. Os serafins têm asas, não é? Nós sabemos disso porque lá em Isaías capítulo 6 nos fala sobre isso. Nós admitimos que existem vários, não é um só, existem vários, porque cada um, lá é só os irmãos lerem, cada um gritava, cada um falava para o outro, não é verdade? A gente encontra isso aqui, cada um falava para o outro, então nós encontramos vários. A sua função primordial dos serafins é louvar o nome e a glória de Deus no céu. Então vamos aqui passar desse probleminha, vamos repetir aqui. O ministério dos serafins é no céu. Dos anjos é no céu e na terra. Dos serafins é no céu. Nós vamos encontrar uma intervenção dos serafins no homem, e isso pode dar margem para eles terem alguma afinidade com o homem, quando um deles tirou uma brasa e colocou nos lábios de Isaías, quando Isaías disse que ele tinha uma boca imunda, não é? Então diz lá, e voou um dos serafins, não é? Serafins, dos querubins, e tirou uma brasa. Então pode dar a entender que eles também têm uma capacidade de purificar, porque ele fez isso na visão de Isaías. Os querubins, portanto, irmãos, eles, serafins, eu estou aqui, querubins, eles têm a sua posição, o seu ministério, eles estão acima do trono. É só ler, eu não vou citar aqui, não vou ler Isaías capítulo 6. Eles estão acima do trono, que é a posição deles, que é diferente dos querubins. Os querubins estão ao lado, e nós vamos ver daqui a pouquinho os querubins. Volto a dizer, Isaías nos mostra a possibilidade deles serem usados para tirar a iniquidade e lavar os pecados de seus servos. Isaías capítulo 6, versículo 7. Primeiro, eles são lindos, eles voam. Eles são lindos, maravilhosos, eles voam. Os anjos não precisam. E na verdade, nós teríamos muita dificuldade de dizer que os anjos têm asa, porque a gente acha que os anjos voaram, e quando a gente fala que anjo voou, a ideia que a gente tem é o seguinte: para voar tem que ter asa. A gente não admite a possibilidade de alguma coisa voar sem asa, não é verdade? Embora na palavra de Deus nós encontramos anjos voando, mas nós não encontramos citação de que eles tenham asas. A palavra de Deus, e mais tarde nós vamos ver isso, que um dos ministérios dos anjos é levar os salvos ao céu. Isso é lindo. Quando você lê a parábola do rico e Lázaro, quando Lázaro morreu, não é? Ele foi levado pelos anjos ao céu. Isso você lê lá. Eu li, a irmã me emprestou a revista Veja, a Manchete, sei lá que revista Veja. Eu nunca leio, mas ela me emprestou. E lá está uma reportagem de um pastor. Ele quer justamente o que nós chamamos de tirar os mitos, assim chamados mitos, o sobrenatural da Bíblia. E ele diz que se Jesus foi ao céu,
mesmo que ele usasse a velocidade da luz, ele ainda não teria saído da nossa galáxia até hoje, passado 2000 anos. Eu quero até, irmãos, admitir a possibilidade deste pastor, deste homem, estar sendo sincero. Ele pode até estar sendo um tremendo matemático, usando a velocidade da luz com a distância, o tamanho da galáxia na qual nós vivemos, e chegar a uma conclusão de que, passados 2000 anos, ele ainda não teria condições, mesmo que fosse a velocidade da luz. Mas o que é a velocidade da luz? Se a palavra de Deus usa a expressão num piscar de olhos, ele cita assim como o relâmpago que nasce no Oriente se põe no Ocidente, assim como, não é, ele cita como exemplo, assim será a vinda do Filho do Homem. E assim como ele foi, ele vai vir. Logicamente ele vai vir como foi. E se ele vai vir num piscar de olhos, por que não seria possível ele também ter ido no piscar de olhos? Os irmãos estão entendendo meu raciocínio? Mas algumas pessoas começam a dizer, não tem condições, porque mesmo que ele fosse na velocidade da luz, ele não teria condições de ter chegado no céu até hoje. Isso é total desconhecimento de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Total. Não é total desconhecimento da matemática, não é total conhecimento da sinceridade. Existe muita gente sincera, mas que não possui verdade. Verdade não é sinônimo de sinceridade. Irmãos, a palavra de Deus, eu já vi que não vai dar tempo, eu vou segurar as páginas que eu tenho aqui. A palavra de Deus, ela é muito feliz, aliás, em tudo que diz. Mas quando faz a afirmação de Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi o quê? Destruído. Porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Será que é porque lhe faltou amor? Será que é porque lhe faltou sinceridade? Não. Porque lhe faltou conhecimento. E nós vamos ver muita gente sendo destruída, porque lhe falta, dentre muitos conhecimentos, o conhecimento acerca dos anjos. Se nós, irmãos, tivéssemos um conhecimento pelo menos um pouco maior do que nós temos, acerca dessa profundidade do ministério dos anjos, nós iríamos entender por que Paulo disse, não estejais preocupados por coisa alguma. Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e achamos que a sua linguagem é uma linguagem fictícia, utópica, isto é, uma linguagem inatingível, é alguma coisa escrita para anjos e não para homens. Quando nós começamos a tomar conhecimento das verdades da palavra de Deus, irmãos, como a vida da gente muda. Como a vida muda. Eu vou parar por aqui, eu tenho aqui, eu não cheguei nem à metade, usei 2 folhinhas, eu tenho aqui mais umas 4. É tremendo, irmãos. Quando alguém poderá dizer assim, pastor, mas eu estou sabendo tanta coisa acerca dos anjos. Meu Deus, que coisa. Eu falei aqui que eles têm uma variedade de tamanho, não é? Eles têm hierarquia. E Deus fez isso tudo, fez esses anjos para servir a nós que somos salvos. Que valor Ele dá aos salvos. Que coisa tremenda, como Deus se preocupa com os seus filhos aqui na terra, antes de entrarem para o céu. Quando nós tomamos conhecimento dessa preocupação que Deus tem, a providência, a previdência que Deus tomou para nós, irmãos, nós não temos motivo para temer. O verbo que Deus mais usa, eu já estou pregando, o verbo que Deus mais usa para o homem, sempre é este: não temais, nem vos assusteis. Não temais.
Quando aquele jovem chegou para Eliseu e ele viu que a cidade de Dotã, uma cidadezinha, uma vilazinha, estava totalmente fechado o cerco com o exército inimigo, e aquele garoto, aquele rapaz ficou apavorado, porque ele viu com os olhos dele físicos a coisa tremenda. Disse: não tem jeito, fecharam o cerco e é muita coisa, e Eliseu é um homem desarmado. O que Eliseu fez? Eliseu disse: não temas. Ele, para dizer essa palavra, não temas, ele precisava estar vivendo aquela ausência de temor, no sentido de medo. Por quê? Porque ele disse: pai, mostra para ele o que eu estou vendo. Abre os olhos dele. E então, como resposta à oração, aquele jovem viu os anjos de Deus. Em volta de quem? Em volta da cidade? Não, em volta de Eliseu. Leia lá o texto. É coisa tremenda, irmãos. Eu gostaria de entrar aqui nos querubins. Eu quero até, eu vou muito de leve citar, porque os querubins, eles têm algumas coisas diferentes, sabe, irmãos? Eles têm muitos olhos, eles têm rodas dentro deles. É só você ler lá Ezequiel capítulo 10, não Daniel, Ezequiel, leia só por curiosidade aí, depois veja lá quem são eles. Coisas tremendas, irmãos, coisas tremendas. Quando nós começamos a entrar em um contato com isto, que não é proibido. Muitas pessoas pensam que estudar isto é entrar no ocultismo. Não, isto é a revelação da palavra de Deus. Isso é tomar posse daquilo que Deus preparou para nós. Quando os homens do passado não tinham a Bíblia escrita, a revelação escrita que nós temos hoje, como eles não tinham, então Deus se valia dos anjos para transmitir a sua vontade. Não havia papel, não havia nenhuma coisa escrita. Então eles, para saberem, os anjos vinham lá e falavam. Mas este papel que nós temos hoje não nos proíbe tomarmos conhecimento, e não somente tomarmos conhecimento, entrarmos neste assunto, tomarmos posse daquilo que Deus preparou para nós. Os anjos, irmãos, eles estão aqui agora, porque a palavra de Deus nos diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E não é, irmãos, não é botar aí uma porção de bonequinho, desculpe a expressão, bonequinhos aí de cera, ou bonequinhos pendurados. Não! Nas lições passadas nós vimos que os anjos são poderosíssimos. E agora os irmãos imaginem, este poder todo está sendo colocado à nossa disposição e por nossa causa. Que carinho, que poder, que amor Deus tem para conosco. Que cuidado, irmãos. E tem gente reclamando, dizendo que Deus não está querendo saber deles. O arsenal de Deus, o arsenal angelical que Deus coloca à nossa disposição é tremendo. É tremendo. Vamos encerrar. Meu querido Pai, como alegra o nosso coração quando nós começamos a pensar nas coisas de cima. A Tua palavra nos diz que nós devemos pensar nas coisas que são de cima. E nós estamos aqui como igreja pensando nas coisas que são de cima. E ó Deus, nós podemos ter uma pequena visão do Teu amor, da Tua preocupação para conosco, da providência que Tu tens para conosco. Senhor, que arsenal poderosíssimo este que Tu colocas à nossa disposição. E muitas vezes gememos e nos damos por vencidos, sem tomarmos conhecimento desta grande verdade. Pai, abençoa-nos. Pai,
Logicamente, nós não podemos entender como tu conheces cada vida, como tu vês, mas Senhor, pela fé, nós cremos que nada é impossível a ti. E ali estão vidas que precisam urgentemente do teu toque, meu Deus. Toca nessas vidas com o teu poder, com a tua graça, retirando, meu Deus, todo o mal, retirando todo o empecilho, para que nós possamos declarar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Abençoa este povo que está aqui, meu Pai. Tu conheces cada vida, tu sabes como cada uma se encontra. Ó Deus, nós sabemos que tu tens um propósito de vitória para nossas vidas. E nós agora nos apossamos da tua vitória. Nós não olhamos para as circunstâncias, nós não nos quedamos diante das circunstâncias. Nós declaramos que tudo podemos naquele que nos fortalece. Nós te louvamos, agradecidos, porque oramos em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém.